Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão da quarta Câmara Julgadora do dia 18 de março de 2026. Então, sejam bem-vindos todos, os advogados aqui presentes, que vão fazer a sustentação oral também, ou acompanhando. Então, vamos dar início à sessão de hoje. Todos os advogados aqui, com todos os juízes confirmados. Então, o doutor Giancarlo, bom dia, doutor Giancarlo. Bom dia. Eu não o vejo. Então, Bom dia, bom dia. Acho que não saiu do mudo aqui. Minha mãe aqui está Evaso, Carlos. Giancarlo, está ao contrário. Giancarlo, isso. Está Eu pela fui pelo empresa primeiro nome. Circor do Brasil, né, doutor Giancarlo? Isso mesmo. Então, nós vamos dar início pelo seu processo, né, que eu vou anunciar e passo depois a palavra para o relator. Então, o auto de infração é 4092696, Circor do Brasil, Indústria e Comércio, é um recurso ordinário, o doutor Arbus é o relator, e doutor Giancarlo está aqui presente para a sua sustentação oral, mas eu vou primeiro passar a palavra ao relator, né, para o seu relato, e talvez não seja necessário, mas ficaremos aí à disposição para a sustentação oral. De qualquer forma, eu vou gravar aqui. Doutor Arbus, então, com a palavra, por favor. Não estamos lhe ouvindo. Está sem o áudio, tá? Obrigado, presidente. Obrigado pela palavra. Cumprimento a todos, cumprimento a representação fiscal através da doutora Luciana, cumprimento os meus pares, doutor Paulo, doutor Rafael e por evidente, a doutora Maria do Rosário, nossa presidente. Cumprimento os advogados que aqui se encontram, doutor André, doutor Giancarlo, aqueles que nos dão suporte, especialmente o Oswaldo, e eventualmente quem nos assista. Presidente, este é um caso, a senhora já bem anunciou, mas vamos lá. Este é um caso de um auto de infração composto aqui por 14 infrações, né? Para abreviar, destas 14 infrações, 12 delas já foram pagas, restando aqui remanescentes as infrações 3 e 5. Destas infrações, este processo é um processo cujo trâmite já se estendeu à demasia. Então, ele já foi julgado por uma Câmara ordinária, já foi apreciado recurso especial, mandou retornar para que nova decisão fosse proferida. Muito bem. Foi julgado novamente, subiu para o recurso especial, novamente, também foi parcialmente, não anulada, mas determinada o complemento do julgado em relação ao item 5. Né, porque entendeu-se ali que na decisão novamente dada por Câmara Ordinária, não tinha se cumprido aquilo que se esperava, que seria ali uma maior fundamentação, sob a alegação de que a decisão vencedora trazia apenas replicações do parecer da representação fiscal, sem se aprofundar ali no mérito. Inclusive, isso foi um voto, salvo engano, do Dr. Pérez, acompanhado ali pela Câmara Superior. Muito bem. O que acontece é que, retornando os autos para a Câmara Ordinária, este processo foi submetido à relatoria do Dr. Alexandre Dias, em que ele entendeu por bem a juntada de novos documentos e converteu o julgamento em diligência para que o AFR autuante se manifestasse através da juntada de tais e quais notas fiscais, e que foi determinado, então, pelo doutor Alexandre, acompanhado à unanimidade pela Câmara. Foi determinado que, da juntada de tais documentos pelo AFR, deveria se manifestar a parte sobre tais documentos, trazendo, inclusive, os argumentos e eventuais provas e evidências que julgasse cabível, para, ao final, o processo ser destinado à representação fiscal para que ela se pronunciasse. Por que eu faço essas considerações? Porque justamente o que se observa neste momento processual
é que houve ali, por uma questão do sistema, do EPAT, um direcionamento conjunto em que falou a representação fiscal sem falar a parte, e após falar a parte, não falou a representação fiscal. Abriu-se prazo conjunto em que houve ali uma confusão que não era. O prazo seria prazo para a parte, para depois falar a representação fiscal, para retornarem os autos para julgamento. Como a presidente aqui anunciou, dizendo talvez não fosse necessário, cumprimentamos aqui o doutor Giancarlo, seja sempre bem-vindo aqui à nossa Câmara, mas o que acontece a minha proposta de voto é conversão do julgamento em diligência para a representação fiscal se manifestar, cumprindo aquilo que foi decidido pela Câmara Ordinária. Então, é evidente que é uma prerrogativa do advogado, mas talvez seja dispensável a realização da sustentação oral hoje, porque a proposta está muito clara, é preciso sanear o processo nesse sentido de devolver os autos para quem de direito neste momento processual, que é a representação fiscal. Então, evitando aqui uma leitura chata, o voto é curto, mas é exatamente isso. Eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência para que, saneando esta pequena intempérie aqui do processo, os autos passem para a representação fiscal, ela se manifesta, volta e a gente passa a julgamento. Então, presidente, esse é o resumo, o breve resumo do voto. Eu vou fazer o registro aqui. Eu já editei o meu relato, mas eu estou aqui com o registro de conversão do julgamento em diligência. Por óbvio que a presidente vai abrir a palavra aos colegas, mas eu acredito que não há nenhum tipo de divergência aqui, porque realmente o processo precisa ser saneado. Então, doutor Giancarlo, da minha parte, agradeço aqui a sua presença, estou ansioso para ouvir a sua sustentação oral quanto ao mérito, mas neste momento o processo precisa ser saneado. Então, presidente, devolvo a palavra sem mais considerações. Ok, obrigado, doutor Argos. Doutor Giancarlo, então, conforme esclarecido, o voto é nesse sentido da conversão de julgamento de diligência, né, a proposta, mas de qualquer forma eu coloco aí a palavra para a sua, se quiser fazer a sustentação oral, senão eu posso adiar, colocar aqui, registrar como adiada para o retorno. Se o senhor concordar, pode ser? Não, claro, acho que é muito mais produtivo fazer a sustentação oral no retorno quando for haver um julgamento de mérito, assumindo aqui que a proposta do Dr. Argos será acolhida pelos demais julgadores, claro. Sim. Então é isso, Sim. sem problema nenhum. Então, o senhor concorda, né, que fica adiada, então, que aí o registro adiada, aí o senhor terá a oportunidade no retorno. Presidente, Sim. Desculpe interferir, só pensando aqui, talvez em prestígio ao advogado, como o voto está muito curtinho, por publicidade, se a senhora me permitir, eu vou fazer uma leitura muito rápida, claro, pode ser? Claro, só para ficar evidente, né, para o doutor e para os colegas, por uma questão de publicidade e prestígio ao advogado. Então vamos lá. Claro, dispensado aqui o relatório. Registrando, fica adiada. Pois não. Então, veja só, antes mesmo de tecer qualquer consideração sobre o mérito propriamente dito, frente ao quanto exposto em sede de sustentação oral pelo Lúcio Patrono, ou considerando os debates outrora realizados entre nobres colegas, entendo que o presente processo não está maduro para julgamento. A dúvida, em apertadíssima síntese, é a respeito de ter a empresa autuada procedido corretamente à aplicação da alíquota interna, sob a perspectiva de tais mercadorias não terem sido efetivas especificamente adquiridas para revenda. A análise da totalidade das provas juntadas aos presentes autos se faz imperiosa, para que se busque a verdade real, qual seja atestar se a empresa autuada se utilizou ou não das alíquotas corretas, normalmente em relação às operações envolvendo mercadorias destinadas à construção civil. Para a consecução de tal mistério, além da terceira Câmara Julgadora desse TIT, em decisão de folhas 2272, entendeu por bem a conversão do julgamento de diligência ao FR autuante, nos seguintes termos aqui transcritos integralmente. Eu só vou ler o finalzinho aqui. Pede para a juntada do AR autuante os documentos e, ao final diz: cumprida esta diligência pelas partes, deverão os autos serem remetidos à representação fiscal para que se manifeste de maneira conclusiva sobre as provas trazidas aos autos, retornando na sequência para a continuidade do julgamento. Pois bem, do que se observa acerca do trâmite do presente expediente administrativo, os termos da decisão acima transcritos não foram cumpridos a contento. Justifico.
A despeito do encaminhamento dos presentes autos à diligência determinada, folhas 2290, da juntada das notas fiscais referidas no deciso em lupa, folhas 2291, 2404, e de seu cumprimento pelo diligente AFR autuante, o trâmite de encaminhamento dos autos para manifestação do contribuinte e, posteriormente, da representação fiscal não foi devidamente observado, como bem apontou a representação fiscal, as folhas 2408 de seu parecer número tal. Aí eu cito aqui. Nesse sentido, inexistindo dúvida acerca do equivocado direcionamento dado aos autos, em desacordo com o quanto determinado pela decisão de folhas 2272, exarada pela terceira Câmara desse TIT, é de mistério que se saneie o presente processo administrativo, razão pela qual proponho a conversão de julgamento de diligência para que os presentes autos sejam remetidos à representação fiscal, para que a mesma se manifeste finalmente sobre as provas e documentos últimos acostados pelo AFR autuante, sobre os quais o contribuinte já se manifestou por petição acostada, as folhas 2411. Após a manifestação da lavra da representação fiscal, retornem os autos para julgamento. Então, esse foi o voto, presidente. Como eu tinha anunciado, sem nenhuma surpresa, mas acho que realmente é a decisão aqui a ser tomada. Ok, obrigada, doutora Argos. Então, os debates estão abertos. Quem quiser se manifestar. Eu vou acompanhar também o doutor Argos, o voto pela conversão do julgamento de diligência. Presidente, eu vou acompanhar o voto do Dr. Argos pela conversão de diligência. Eu acho que é salutar para evitar qualquer... Nossa, desculpa. Imagina. É salutar para evitar qualquer questionamento de nulidade, cerceamento, não de defesa, mas da representação fiscal. Então é importante sanear mesmo. Estou acompanhando, doutor Argos. Ok, então vamos encerrar os debates e passar então para verificar quórum e para a votação. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação. Então, doutor Jean Carlos, o processo foi convertido em diligência, tá? Conforme o voto lido e esclarecido pelo relator. Então, o senhor terá a oportunidade de fazer sua sustentação oral posteriormente, quando do retorno. Perfeito. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigada. Boa sessão, bom trabalho. Igualmente, bom dia. Nós que agradecemos aí sua presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, agora teremos a DBEC, doutora Andréia, bom dia, nos ouve? Sim, ótimo dia a todos. Bom dia, doutora Andréia. Bom dia. Então, agora nós vamos passar para o caso do auto de infração 5051781, DBTEC, Indústria e Comércio de Materiais Elétricos e Eletrônicos, é um recurso misto. O doutor Paulo Buceta, não, Rafael, tem... Paulo Rafael Mineiro. Paulo Rafael. Esse é o problema de ter dois nomes. O dele é sem PH. É o relator, né? Então, eu vou passar inicialmente a palavra para o doutor Paulo fazer o seu relato do caso, né? E a doutora Andréia fará a sustentação oral, né? Eu vou aqui gravar a sustentação oral, então, que será realizada. Enquanto isso, eu passo a palavra para o doutor Paulo. Bom dia a todos. É um processo com 4 itens, né? Uma infração com 4 itens. O item 1 seria a falta de escrituração de notas fiscais de entrada no livro de registro de entradas. O item 2, recebimento de mercadoria desacompanhado do documento fiscal hábil. O item 3, falta de pagamento de imposto pela emissão de notas fiscais de saída, considerando as operações tributadas como não tributadas.
Aqui, o contribuinte divide a autuação em 10 operações. Eu vou acabar, nesse momento, não citando as 10, né? A doutora deve passar por elas na sua sustentação oral e depois, por óbvio, no meu voto, eu passo por elas. E o item 4 seria a falta de emissão de documentos fiscais para cobertar a saída de mercadorias e mão de obra aplicada na industrialização. Aqui, eu acho que cabe citar, né, que o item 1 não foi objeto de impugnação, e inclusive ele foi pago pela autuada, e a decisão de primeira instância julgou o item 2 improcedente, o item 3 parcialmente procedente, né, aí dividido nas operações, e o item 4 procedente, limitando a utilização com utilização do limite do artigo 85A da Lei 6374. Foi objeto de recurso de ofício e de recurso ordinário. Esse é bem uma síntese das acusações. Se a doutora Andréa não se incomodar que eu não leia todo o relatório, eu acho que já podemos passar para a sustentação oral. Sim, obrigado, doutor Paulo. Então, passamos para a sustentação oral, seus 15 minutos. Doutora Andréia, já registrei aqui a sua sustentação oral e da doutora Luciana também, né, que o recurso é misto. Então, por favor, podemos passar para a sua sustentação oral. Inicialmente, bom dia. Agradeço a todos pela palavra, então, cumprimento os conselheiros. Em razão da quantidade, né, das infrações, eu gostaria de fazer compartilhar uma apresentação, seria possível? Sim, é possível, Eu sim. só queria lembrar a doutora Andréa que a sessão é pública, né, gravada e disponibilizada, então o que você apresentar se torna público. Ah, sim, sem problema, tá, Júlia? Deixa eu... Para compartilhar? Sim. Estava compartilhada, doutora Andréia. Estava vendo. Saiu novamente. Pronto. Saiu. Pronto. Ah, sim. Ok. Deixa eu ver. Bom, ele não está me deixando, acho que é porque eu estou compartilhando com o Teams. Ah, tá, bom. Como bem relatado, né, pelo doutor Paulo, se tratam de 4 infrações, então, deixou de escriturar, né, no livro de registros de entrada, as notas fiscais do demonstrativo 1. A infração 2, recebeu mercadoria de uma aquisição que foi feita por meio de um marketplace, né, pelas lojas americanas, e que essa empresa, esse fornecedor, ela teve sua inscrição estadual considerada nula, e que consta no demonstrativo 2. A infração 3 seria a saída de mercadorias em operações tributadas, em destaque, o devido destaque do ICMS, que consta nos demonstrativos 3 e totalizado no demonstrativo 4, e a infração 4 deixou de emitir documentos fiscais para cobertar as saídas de mercadorias empregadas e lançamento de mão de obra utilizada na industrialização para terceiros, que consta no demonstrativo 5. Então, em resumo, são as 4 infrações, e aqui são os argumentos, né, apresentados em defesa. Então, com relação à infração 1, como bem relatado, houve o pagamento, então não foi objeto de impugnação. Com relação à infração 2, demonstrou-se, né, a ausência de responsabilidade do adquirente, porque foi uma aquisição ali por meio das lojas americanas. A boa-fé na aquisição dessa calculadora, no valor de R$ 379, e que tem as comprovações de pagamento, né, a aquisição, né, pelo site das lojas americanas, e os pedidos subsidiários, que seriam o caráter confiscatório da multa aplicada e a ilegalidade dos juros de mora incidente sobre a multa desde a ocorrência do fato gerador. Com relação à infração 3, foi arguído, né, apresentado vício de material em razão de erro na chave de acesso da nota fiscal, o reconhecimento da não incidência do ICMS nas operações glosadas, né, então foram aquelas 10 operações que foram subdivididas, né, em razão da natureza, para facilitar o entendimento e a compreensão.
Subsidiariamente, pediu-se a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento dos fatos, e os pedidos subsidiários também recálculo da infração 3, tendo em vista o erro no cálculo apresentado no demonstrativo 3, e a ilegalidade dos juros de humor incidente sobre também a multa desde a ocorrência do fato gerador. Por fim, com relação à infração 4, arguiu-se o erro de capitulação legal, a ausência de infringência, né, o dispositivo legal mencionado, visto que o imposto devido à operação foi efetivamente recolhido, a ausência de dolo, fraude e simulação, então atraindo a aplicação da limitação do artigo 85A da Lei 6.374, o recálculo da penalidade aplicada, desconsiderando na base de cálculo as notas fiscais refaturadas, foram pedidos subsidiários, recálculo da penalidade em razão das notas fiscais relativas à complementação de preço, o caráter confiscatório da multa, ilegalidade da multa aplicada, ilegalidade do juro incidente sobre a multa desde a ocorrência do fato gerador. Pois bem, com relação ao julgamento da DRJ, foi julgado, né, em relação ao item 2, que seria a questão da boa-fé, né, aquisição da calculadora, a infração foi julgada improcedente, o auto de infração foi julgado improcedente. Em relação às notas fiscais, isso com relação ao item 3, as notas fiscais 14.319 e 14.662 foi procedente. Eu vou pontuar aqui com relação ao que foi procedente, tá? A autuação. Então, a operação 1 foi procedente, a operação 3 foi procedente, a operação 4 procedente, mas havendo as alterações das alíquotas nas notas fiscais, porque eram operações interestaduais. E, por fim, com relação à operação 10, manteve-se, né, a autuação com relação à nota 15.919, e, por fim, com relação ao item 4, procedente também, contudo, considerando que a utilização do limite do artigo 85A por ausência de dolo, fraude. Então, a parte dispositiva, né, aqui sintetizando, que foi demonstrado aqui. Bom, com relação ao recurso ordinário, as razões para a reforma da decisão recorrida. Com relação à infração 3, que trata, né, que as notas fiscais foram, nós subdividimos, né, em 10 operações, de acordo com as suas respectivas naturezas, tá? Então, o item 3, ele foi julgado improcedente, com exceção, né, das notas fiscais 14.319 e 14.662, e das notas fiscais que compõem a operação 1, operação 3, operação 4, e com relação à operação 10, a nota 15.919. Antes de entrar na natureza dessas operações, eu trouxe aqui quem que é a Debetec, né? Então, sobre a empresa. A atividade econômica dela principal é a fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica. Eu trouxe aqui o site onde tem as informações de todos, né, os segmentos que ela atua. Então, sinalização de obstáculos, montagem de quadros e painéis elétricos e eletrônicos, engenharia de campo e serviço, que é manutenção, instalação e montagem de eletromecânicas, projetos especiais, enfim. Então, ela monta painéis, né? São esses grandes painéis, ela atua em vários segmentos, mas não produz peças pequenas, né? Então, eu trouxe aqui o que seriam esses painéis. Então, assim, são vários componentes, né? Eu trouxe algumas fotinhas aqui, para demonstrar que a gente não está falando, assim, cada projeto, em sua maioria, ele é único, e é específico para determinada planta e para determinado cliente. Então, a entrega de um projeto, ela ocorre normalmente aí em mais de 12 meses. Então, ele possui um nível minucioso de detalhe, tá? De componentes e insumos empregados. Então, são essas fotos aqui para poder entender um pouquinho, né, de onde que são empregados esses componentes, esses insumos, objetos do auto de infração aí do item 3. Então, os principais clientes dela são grandes clientes, né? Então, e esses dados aqui são públicos, está lá no site dela, para demonstrar a dimensão e o tamanho da empresa, tá? E aí eu vou explicar ali na frente por que eu trouxe isso. Com relação, então, à infração 3, a premissa, né? O julgador, ele considerou uma premissa equivocada, sabe? Em desconsiderar a pluralidade, né? A pluralidade ali de atividades desempenhadas pela recorrente, que afasta o argumento de qualquer saída de mercadoria do estabelecimento é passiva de tributação. Então, né, o entendimento em torno do termo já é pacificado, né? Que deve haver circulação jurídica, né? E não se trata meramente de circulação física do produto. Então, a súmula 66, tema 1099, a gente teve recentemente a ADC 49. Mas não se trata disso, né?
houve a saída dessas mercadorias, né, desses insumos, mas a gente demonstra que não houve a incidência, não haveria a circulação jurídica delas, tá? Então, com relação à infração 3 especificamente, então, houve um excesso de zelo, né, pela recorrente na emissão de algumas notas fiscais, tá? Sem o fato gerador para a exigência do CFOP. Da exigência do impulso. Então, a gente tem aí o artigo 597, né, que ele trata aí dos CFOPs residuais. Então, todas as operações e prestações, ela tem que ser codificada mediante ali o CFOP, né, que consta ali no anexo 2. Então, quais seriam esses residuais CFOPs? 5949 e 6949. Então, nessas operações, o que pegou foi exatamente essa utilização desses CFOPs. Para dar cobertura para essas operações, ela utilizou-se, né, desses CFOPs residuais. Tá? Então, com relação a preliminar de vício material, cerceamento de defesa demonstrativo da infração com erro na chave de acesso. Então, como matéria de preliminar, arguiu-se que o demonstrativo 3, ele apresenta grave vício material, a ensejar cerceamento de defesa. Porquanto, lá na relação no demonstrativo, né, constou-se aí 43 dígitos, enquanto deveria ter 44. Então, houve uma violação aos artigos 142 CPM e 34, incisos 3 e 5 da Lei 13.457, de modo que as provas deveriam instruir o lançamento fiscal de forma a comprovar a infração praticada. Então, o julgador, da RJ, né, considerou que a ausência das notas fiscais não trouxe qualquer prejuízo à defesa, contrariando o próprio conceito de devido processo legal. Então, a ausência do último dígito, ele constitui um vício formal, né, que compromete a segurança jurídica do procedimento. Então, não é mera uma regularidade sanável, mas de elemento essencial, identificação precisa, né, dos documentos fiscais questionados. O fato de a defesa ter conseguido, né, com esforço adicional, identificar os documentos, isso não legitima o erro do fisco, né? Então, o ônus da correta formalização do procedimento é exclusivo da autoridade fiscal, não podendo aí ser transferida para o contribuinte. Passado este ponto, com relação ao próprio mérito da infração, não há incidência aí nas operações, né, do imposto aí nessas operações. Então, considerando que os itens que o julgador concluiu pela procedência das acusações. Então, aqui, com relação às notas fiscais 14.319 e 14.662, né, o julgador entendeu. Também é importante observar que o contribuinte não contestou as operações das notas fiscais. Acontece nesse item, que teria sido uma outra nota fiscal, ou seja, não foi autuada em relação às operações da nossa julgo procedente. Contudo, né, embora ali por um ápice tenha faltado ali constar essas notas fiscais, fato é que elas estavam já desde o início, né, no auto de infração, então ali nas folhas 281, 283, 380 do auto de infração, com as devidas justificativas, de modo que o ilustre julgador, né, tinha condições de considerá-las em seu julgamento. Então, foi realizada, de fato, a impugnação integral da infração 3. O objetivo mesmo dessa divisão das operações foi facilitar a compreensão dessas respectivas naturezas, né, das operações. Então, de forma alguma foi para excluir qualquer nota fiscal. De toda forma, nós apresentamos, então, as notas 14.319 e a nota 14.662. Então, a 14.319 compõe a operação 1 e a 14.662 compõe a operação 4, que vou falar aqui na sequência, tá? Então, solicitamos, né, que seja considerado aí no julgamento essas notas fiscais aí em conjunto no recurso ordinário. Com relação à operação, o que é a operação? São remessas de materiais para uso em prestação de serviço, né? Então, não houve aí a ausência, né, atividade mercantil, não houve a incidência do ICMS, conforme o artigo 7º, inciso 8º do regulamento. Então, essa operação, que chamamos de operação 1, ela é composta por todas essas notas fiscais, tá? Então, o imposto, né, conforme o regulamento, o imposto não incide sobre a saída de estabelecimento prestador de serviço, de qualquer natureza, né, de mercadoria a ser ou que tenha sido utilizada na prestação de serviço. Então, esses materiais, eles foram adquiridos pela recorrente para serem utilizados e consumidos na execução de serviços prestados aos clientes.
Então, as notas fiscais foram emitidas para dar saída em estoque de mercadoria, tendo como destinatária a própria remetente, sem que houvesse qualquer operação de natureza mercantil. Então, a recorrente, ela se certificou, de fato, aí dos devidos cuidados para a aplicação da legislação, né? Ela emitiu a nota fiscal em favor de si mesma, utilizou o CFLP 5949, né, ou 6949, considerando que não há CFLP específico, então que seria o residual, né, nos termos da resposta à consulta tributária, 1291 de 2013. Então, com relação a algumas dessas notas fiscais aqui, elas foram utilizadas em uma prestação de serviço longa, né, que seria da Tecnored, que seria da carbonização. Então, nesse caso, havia medições de faturamento no ano de 2021. Então, assim, conforme a prestação ia avançando, e teve materiais enviados em 2022 para conclusão dessa prestação de serviço já cobrada anteriormente. Então, em todas essas notas fiscais, a Recorrente faz menção expressa a material para uso de carbonização, que faz referência a esse contrato, né, prestação de serviço de instalação eletrônica da carbonização, que seria o contrato com a Tecnored, tá? Então, em todas as notas fiscais, ela fez essa menção, conforme as notas de prestação de serviço juntadas às folhas 2499 a 2501, 2505. Embora tenha constado na decisão de que ela não fez menção, todas as notas nos campos adicionais constam material para uso de carbonização, tá? E com o devido, a gente trouxe a relação das notas fiscais de prestação de serviços, tá? Que foram emitidas para dar suporte anteriormente, né? E que justifica essa emissão desses materiais que foram para uso nesse emprego, desse serviço. Quanto às demais, quais sejam, né, essas 4 notas, as respectivas de serviços foram efetivamente juntadas com relação a cada nota fiscal que foram emitida. Então, aqui no campos adicionais de todas essas notas também consta que foi para a obra de Maringá. E aqui na descrição dos serviços prestados, né, em Pindamonhangaba, consta que é na Maringá, em Itapeva, São Paulo. Então, faz a referência para demonstrar que esses insumos, né, essas mercadorias ali, foram emitidas para essa prestação de serviço. Bom, então eu trouxe aqui essa resposta à consulta tributária, né, que fala que, nesse caso, para prestação de serviço, né, a remessa de material de uso e consumo, ela não tem a tributação, né, aí não tem a incidência do ICMS. Então, finalizou aqui a operação 1. Vou entrar aqui, então, na operação 3, tá? Que seria a saída posterior de mercadorias após a emissão das notas fiscais de faturamento. O imposto, ele foi devidamente destacado e recolhido, então não haveria aí ausência não teria prejuízo ao erário, então foi efetivamente um excesso de zelo da recorrente, tá? Então, se refere a essas notas fiscais. Então, foram notas fiscais emitidas para cobertar a retirada e posterior tardia, né, e transporte tardio aí das mercadorias vendidas, que já haviam sido previamente faturadas e já submetidas à incidência do ICMS. Para cobertar esse transporte por excesso de zelo, ela emitiu essas notas fiscais, né? Então, quanto à suposta divergência ali que constou na decisão, porque, assim, para qualquer nota fiscal emitida, ela utiliza o sistema TOTUS. Então, para qualquer nota fiscal emitida, é gerado um novo pedido. Então, não vai ter essa vinculação dos pedidos mesmo, né? Então, em grandes projetos, como é o caso, não há uma correlação, pois os pedidos podem ser fracionados com entregas parciais, gera um novo pedido para cada nova solicitação, né? Como no caso. No que se refere ao artigo citado na descrição da nota fiscal, de fato, né, e a gente já havia arguído desde a impugnação, há um equívoco ali pelo sistema, que acabou constando um fundamento legal ali, equivocadamente para diversas notas, que não haveria a incidência do ICMS, porque é ativo imobilizado, né, e que não se aplica. Foi um erro sistêmico mesmo. Então, a gente trouxe aqui, demonstrando, né, que a nota fiscal, que a 1496, foi emitida anteriormente a nota 14.104, né, que teve na saída anterior, em razão dessa saída tardia, né, posterior para dar suporte, porque o cliente, muitas vezes, ele não retira naquele prazo. Então, teria que ter um documento, né, para dar ali um suporte para essa saída posterior. Então, ela emite uma outra nota fiscal com as informações, tá? Então,
Doutora Andréia, Sim. desculpa interromper, se a senhora puder Imagina. agilizar e caminhar para o final, tá? O tempo de 15 minutos até já passou, mas eu estou Ah, deixando um pouco mais. Joia, obrigada. Tá. Razão, É senão- porque, de fato, são muitas questões, assim. Então a remessa de material faltante. Aqui é importante, por isso que eu trouxe aquele, para demonstrar. Aqui foi assim, ela emite para cobertar a remessa de material faltante, mas não, né, o julgador falou, olha, tem que cancelar a nota, ou emitir uma nota coincidência do ICMS e depois pega a restituição. Mas, né, se pegar aqui o que ela fabrica, o que é um fusível aqui dentro, né? Então, aqui era para demonstrar que ela, assim, é um cabo que ficou faltando. Então, o cliente pega e fala, olha, está faltando um fusível aqui para funcionar tal coisa. Então, ela remete essas mercadorias, né? E por isso que ela emite uma nota fiscal para cobertar essa remessa de materiais faltantes. Então, com relação, foi destacado e pago quando da emissão da primeira nota, então não se enquadra nessas condições de requisito para cancelamento da nota, tá? Não há previsão legal, então entendeu-se adotar o procedimento descrito, tá? Emitir nota fiscal com item faltante, sem cobrança do valor, sem destaque do imposto. Por fim, então, com relação à operação 10, que é com relação à nota fiscal 15.919, é remessa para teste de fornecedor e retorno de mercadorias. Nessa operação, todas as demais notas, elas foram, a autuação foi cancelada com relação às demais notas. Mas ele diz aqui, o julgador, né, ele diz que o material foi recebido com destaque e com CFOP. Não ficou provado que se trata de material enviado para teste. Então, aqui eu destaquei o dado adicional falando, olha, remessa de teste DBTEC, tá? E aí tem a outra nota que dá suporte a essa operação. Com relação à infração 4, que é a mais importante no sentido de valor, né, relacionado, essa foi retirado, foi limitado, né, com base no artigo 85A, de 1%, então reduziu-se drasticamente a multa, né, por de fato, né, não ter comprovado aí dolo, pelo contrário, né, ela pagou o ICMS, né, sobre todas as operações, então é uma multa isolada, né, de obrigação acessória, mas o fato é que existe um erro de capitulação legal. Quando ele diz aqui que é uma infringência do artigo 125, inciso 1 e artigo 404, né, nós estamos falando que o contribuinte emitirá antes de iniciar a saída da mercadoria. Ela não deixou de emitir a nota fiscal, ela emitiu a nota fiscal. Pode conter um erro, né? Um equívoco ali, mas não a ausência de emissão, ou algo que o valha, não havendo indicação ou atuação da infração cometida. Tá? Passando aqui, então, com relação ao mérito, ausência de infringência dos dispositivos combinados, notas fiscais emitidas, o imposto foi efetivamente destacado, então não houve prejuízo. Então, a infração é classificada como não emissão de documentos, com referência ao artigo 125, que trata justamente da emissão da nota fiscal. Então, o suposto erro de preenchimento do documento fiscal não pode, de qualquer modo, ser equiparado à sua não emissão, né? Então, aqui eu trouxe que o artigo 404.1, utilizado pelo ilustre fiscal para a autuação, não requer expressamente a descrição pormenorizada de todos os itens utilizados. Por que ele diz? Que a portaria CAT, a decisão normativa CAT, ela tem que itemizar. Contudo, o artigo 404.1 do regulamento B, né, ele não diz que você tem que discriminar todos esses insumos utilizados. Mesmo porque a gente estamos falando aí de 20 mil linhas, né, de insumos empregados naqueles painéis, né? Então, o fato de não se discriminar item material não pode, de forma alguma, ser caracterizado como infração de saída de mercadoria sem notas fiscais. No máximo, aplicação de infração meramente regulamentar ou falta administrativa, mas jamais uma causa fiscal do porte tratado. Então, eu vou pular os pedidos subsidiários, que seria a necessidade de recálculo débito e inclusão de notas fiscais refaturadas, né? Porque como ela havia já faturado e teve essa questão da emissão tardia, ela refatura essa nota. Então, a outra nota ela teria que ser retirada, as outras notas deveriam ser retiradas à base de cálculo. O complemento de preço também. Recurso de ofício, então.
Com relação, vou passar aqui rapidamente com relação à questão, né? Foi comprovada a infração 2, que seria aquela calculadora que foi adquirida, então tem as comprovações dos autos, então foi comprovada a boa-fé, então a gente pede, nesse caso, que o recurso de ofício seja desprovido. Quanto à infração 2, infração 3. Ficou comprovado aqui com relação à operação 2, que é descarte e remessa de material eletrônico para destinação adequada, então demonstrou-se, né, que remessa gratuita de mercadoria estragada em empresa de gestão de resíduo para reciclagem e destinação correta de resíduo. Tem todo, na nota fiscal contém todas as informações. Operação 7, para teste, também retorno de mercadorias ficou demonstrado, né, que a mercadoria foi, a mercadoria foi e voltou para teste. Por fim, com relação a operações 10, retorno de mercadorias para teste também. Seria da teste, né? Porque um é recebidas para teste de cliente e a outra é retorno de mercadorias recebidas para teste. Ela recebeu. A recorrida comprovou como é que todas as operações recebidas para teste retornaram dentro do prazo legal. Alíquotas interestaduais, então. Foi aplicado porque essas operações eram de saída interestadual, né? Então, requer-se o provimento do recurso ordinário para reformar essa decisão recorrida, sejam julgadas insubsistentes as infrações atacadas, bem como pugna pelo não provimento do recurso de ofício. Peço desculpas e agradeço a palavra. Obrigada, doutora Andréia. Então, passo a palavra ao relator, doutor Paulo. Doutora Andréia, só falta retirar aqui a apresentação, né? Se possível, por favor. Então, relator. Bom dia, eu vou passar para o meu voto. Eu vou só... eu vou acabar lendo o meu voto, mas em algumas partes eu vou tentar resumi-lo. Na verdade, muito quando eu faço indicação de notas fiscais, porque eu acho que não faz sentido eu ficar lendo os números da nota fiscal, não vai ser muito acompanhável, né? Então, eu vou iniciar minha análise pelo recurso de ofício, no meu voto ao item 18, então eu passo a análise do recurso de ofício. O item 2 aí trata do recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil. A infração trata de somente uma nota fiscal em que o fornecedor teve sua inscrição estadual cassada em momento posterior à emissão da nota fiscal, a qual não foi objeto de creditamento, pois trata de material de uso e consumo, uma calculadora financeira. O contribuinte alega sua boa-fé e eu passo a analisar os três requisitos da boa-fé. Antes eu faço uma análise se seria aplicável a súmula 509, porque a súmula 509 trata do aproveitamento de créditos, né? No caso em questão, não é o aproveitamento de créditos, e sim o recebimento de mercadoria sem documentação fiscal hábil. Eu entendo que é aplicável, porque se ele permite o creditamento, ele tem que permitir a escrituração da nota fiscal. Superada essa análise da aplicabilidade, a autuada informa que a aquisição se deu através da plataforma de comércio eletrônico da empresa Americanas S.A. É apresentado a DANF o pedido realizado no site Americanas e o comprovante de pagamento do cartão de crédito. Pelo baixo valor, eu entendo que o pedido de compra no site da Americanas comprova as tratativas comerciais. Em relação à consulta da regularidade fiscal, eu também entendo que a emissão da nota fiscal eletrônica já é prova de que a fornecedora estaria regular no momento das operações. De outra forma, não seria possível emitir a nota fiscal eletrônica. E a comprovação do pagamento realizado por cartão de crédito, assim, tendo cumprido os requisitos da comprovação da boa-fé da autuada, e, portanto, o item 2 é improcedente. Em relação ao item 3 do AIN, operação 2, temos que a nota fiscal 14035 foi emitida para a empresa Tech5, Comércio e Gestão de Equipamento de Telefonia Limitada. A autuada alega que se trata de mercadoria sem valor comercial, com defeito, oriundo de substituição em garantia, por isso seria lixo eletrônico, e que foi enviado de modo gratuito para a empresa de gestão e destinação de resíduo. A autuada apresenta as respostas a consultas tributárias 3005-2014 e 3196-2014, que indicam que o lixo eletrônico não é mercadoria e sua saída para destinação
caso seja feito sem custo, não há ocorrência do fato gerador. Isso, desculpa, só uma correçãozinha. Ainda a empresa Tech5 consta no cadastro com quinais condizentes com a gestão e destinação de resíduos e sucatas. Assim, em linha com as respostas à consulta, entenda que tal operação, por se tratar de envio de lixo eletrônico, não é tributada pelo ICMS e, portanto, a operação 2, nota fiscal 14035, é improcedente. Em relação à operação 4 do item 3, a decisão de primeira instância alterou a alíquota das notas fiscais, pois no demonstrativo foi aplicada a alíquota interna, ao passo que tais notas fiscais foram emitidas para destinatário de outros estados. Assim, correto o entendimento da decisão recorrida de realizar a alteração da alíquota utilizada para se considerar a alíquota interestadual. O mérito da operação 4 do presente aí será realizado na análise do recurso ordinário. A operação 6 do item 3 trata de remessa de equipamento para prestação de serviços em estabelecimento de terceiros, ou seja, remessa de bens do ativo permanente com posterior retorno. O inciso 14 do artigo 7º do RICMES é claro em estabelecer a não incidência na situação exposta. Destaque-se que tanto a representação fiscal quanto o auditor fiscal autuante concordam com a não incidência do ICMS. Assim, a autoração da operação 6 do item 3 é improcedente. Em relação às notas fiscais da operação 7 do item 3, a autuada alega serem mercadorias enviadas para teste, no caso, confirmação do layout de fabricação de painéis, de que as mercadorias se tornaram amparadas pelas notas fiscais tais, da Presmate Indústria e Comércio. Vou aos autos e vejo, e aqui eu vejo a correlação entre as notas fiscais de remessa e de retorno, incluindo indicação nessas notas fiscais tanto da remessa para teste quanto do retorno de teste e a indicação no retorno da nota fiscal de remessa. Também vejo as datas, né? Daí importa destacar que a identidade entre as mercadorias das notas fiscais de saída da autuada e das notas fiscais de retorno da Presmate Indústria e Comércio. O artigo 402 do RICMES informa que o imposto dessas operações fica suspenso, sendo que o artigo 409 informa que a suspensão se encerraria no caso do retorno não ocorrer em 180 dias. O retorno das mercadorias das 3 notas fiscais foram realizados antes de 180 dias. Entenda assim que é a causa da suspensão do ICMS. A representação fiscal alega que o CFOP utilizado está incorreto, que inviabilizaria a suspensão. Realmente, o CFOP utilizado é incorreto. Todavia, no meu entender, o erro no CFOP não gera uma infração de obrigação, pode gerar uma infração de obrigação acessória, mas não invalida as provas apresentadas pela autuada de que a operação ocorreu com envio para testes. Assim, o ICMS estaria suspenso e seria incorreta a autuação pelo não pagamento do ICMS. Assim, correta a decisão ACO e a autuação da operação 7 do item 3 é improcedente. A operação 8 do item 3 trata de notas fiscais de EPIs e materiais de uso e consumo que não retornaram, pois foram consumidas durante a prestação de serviço. Tal operação é amparada pelo inciso 3 do artigo 7º do RICMES. As notas fiscais autuadas, tais, conforme o demonstrativo 3 de folhas 14 e 17, contém itens como eletrocar, eletroduto, cantoneira e por aí vai. No meu entender, tais produtos têm estreita relação com a prestação de serviço realizado pela autuada. Reforço o meu entendimento a posição da douta representação fiscal, que se manifestou pela improcedência dessa operação em seu parecer em recurso de ofício. Diante disso, a operação 8 do item 3, a autuação da operação 8 do item 3 é improcedente. Em relação à operação 9 do item 3, a autuada alega que a nota fiscal 15623 compõe a operação triangular de industrialização por conta e ordem de terceiros, sendo a nota fiscal de remessa simbólica ao industrializador. Aqui eu transcrevo um trecho da decisão de primeira instância que descreve com clareza os fatos, mas eu vou pular a leitura dela. Pela clareza e didatismo da decisão de primeira instância, e estando o procedimento amparado pelo artigo 406 do RICMES, adoto como minhas as razões de decidir do trecho colacionado assim. Reforça-se que o entendimento da douta representação fiscal é coincidente, pugnando pelo não provimento de recurso de ofício quanto à operação 9. Assim, a operação 9 também, a autuação da operação 9 é improcedente.
Por fim, a operação 10 do item 3 trata da operação similar à operação 7, envio de mercadoria para teste com posterior retorno e ICMS suspenso. Todavia, de modo oposto às notas fiscais autuadas na operação 7, as notas fiscais da operação 10 seriam de retorno das mercadorias. A decisão de primeira instância considerou improcedente a autuação, com exceção da nota 15919. Vou aos autos ver situação similar à operação 7. Aqui eu destaco toda a correlação entre as notas. Em resumo, foram enviados materiais para teste e retornados materiais para as empresas. A correlação entre as mercadorias de envio Desculpa, aqui só um errinho. A correlação entre as mercadorias de envio para autuada e de retorno. Não há nenhum caso em que a suspensão do ICMS superou 180 dias. Assim, utilizando o racional análogo ao exposto na análise da operação 7, entendo improcedente a autuação das notas fiscais da operação 10. Destaque-se que a autuação da nota fiscal 15.909, elencada na operação 10, não foi julgada improcedente, portanto, não foi objeto de recurso de ofício. Seu mérito será julgado quando a análise do recurso ordinário. Pelo acima exposto, o recurso de ofício não deve ser provido. Passo a análise do recurso ordinário. A alegação da autuada de nulidade do item 3 por vício material não deve ser acatada. A alegação da autuada é que as chaves de acesso das notas fiscais do demonstrativo 3 teriam o último dígito cortado e que as notas fiscais não teriam sido anexadas aos autos. Havendo a indicação das chaves de acesso das notas fiscais, não há qualquer necessidade de anexar cópia das notas fiscais, pois essa é facilmente obtida pela autuada através da chave de acesso. Quanto ao último dígito da nota fiscal de acesso, aparecer cortado no demonstrativo 3, temos que isso ocorre na visualização do documento, porém todos os 44 dígitos da chave de acesso constam do documento e podem ser acessados através de um duplo clique ou de copiar e colar o número. Por óbvio, a autuada iria copiar e colar o número para consultar as notas fiscais, assim não há que se falar em cerceamento de defesa. Ainda, a autuada foi capaz de identificar todas as notas fiscais autuadas e apresentar sua defesa, o que demonstra que não há falta de informações no demonstrativo 3. Dessa forma, a alegação de nulidade do item 3 não deve ser acatada. A autuada alega que as notas fiscais 14.319 e 14.662 não foram citadas na defesa por mero lapso, mas foram tratadas na resposta à fiscalização. Informa ainda que a nota fiscal final 319 compõe a operação 1 e a final 662 compõe a operação 4. A rigor, não seria possível haver inovação no recurso ordinário. Todavia, entendo que os argumentos relativos à operação 1 e 4 já foram expostos em sede de defesa e que as citadas notas fiscais podem ser objeto de análise do recurso ordinário quando esse tratar das operações 1 e 4. Dessa forma, evita-se qualquer alegação de cerceamento de defesa. Sobre as notas fiscais autuadas da operação 1 do item 3, a autuada alega que seriam emitidas pela autuada para a própria autuada, pois seria utilizado na prestação de serviços da autuada. Em análise das notas fiscais da operação 1, são documentos fiscais de venda, sem destaque do imposto. A autuada apresenta as notas fiscais de entrada, mas essas só comprovam que os materiais foram comprados pela autuada, não servindo para comprovar qualquer destinação dos produtos. Ainda não é possível vincular as notas fiscais autuadas com as notas fiscais de serviço apresentadas pela autuada. Não há qualquer informação no campo de informações complementares, nem das notas fiscais de serviço, nem das notas fiscais autuadas que possam vincular essas operações. Sem comprovar a vinculação, não há que se falar que os produtos foram utilizados na prestação de serviço. Assim, a autuação da operação 1 deve ser mantida. Em relação às notas fiscais autuadas na operação 3, o item 3, a autuada alega que foram emitidas para cobertar a saída tardia de mercadorias previamente faturadas e já submetidas à incidência do ICMS. O julgador de primeira instância detalhou cada uma das 5 notas fiscais de maneira minuciosa, que eu transcrevo o voto do julgador. Das 5 notas fiscais em que é alegado que teriam sido emitidas para dar saída tardia na mercadoria, pois houve demora na retirada da mercadoria, após a emissão da nota fiscal com destaque do imposto. 4 possuem número de pedido divergente com a suposta nota fiscal que teria sido emitida antes. Ainda 3 dessas notas fiscais têm data de emissão anterior à data de emissão da suposta nota fiscal que teria sido emitida anteriormente. Por fim, há uma nota fiscal para a qual não foi apresentada a suposta nota fiscal emitida anteriormente. Assim, não há como acatar a alegação da autuada.
Também não pode ser acatada a falta de prejuízo erário, pois não houve destaque do ICMS quando esse deveria ter ocorrido. Assim, foi demonstrada a infração tributária da operação. Em relação às notas fiscais autuadas relativas à operação 4, a autuada alega que emitira uma nota fiscal, mas após a entrega ao destinatário, notou que houve material faltante e emitiu nova nota fiscal para cobertar o envio do material. Aqui há a confissão da infração por parte da autuada. O procedimento correto seria emitir a nova nota fiscal com destaque do imposto, solicitar o ressarcimento do imposto pago da nota fiscal anterior, em que a mercadoria não circulou pelo procedimento administrativo adequado, não fazendo a infração da legislação. Ainda que a autuada alegue que não há prejuízo ao erário, temos que notar que o artigo 136 do CTN é claro em informar que a responsabilidade por infrações tributárias independe da extensão dos efeitos. Assim, a autuação relativa à operação 4 do item 3 é devida. A nota fiscal 15.919 da operação 10 do item 3, a autuada informa que seria uma nota fiscal de retorno de testes. Note-se que a nota fiscal 52.145 da VETIV, Tecnologia do Brasil, que seria o envio para testes, dá destaque do imposto. A autuada alega que a nota fiscal 52.145, apesar do destaque do imposto, há informações complementares, que seria o envio para testes. Ocorre que, destacando o imposto na nota 52.145, não há o que se falar em suspensão do ICMS, pois esse já foi recolhido. Assim, não havendo a suspensão, a nota fiscal autuada deveria ter o destaque do imposto. Assim, a autuação da nota fiscal 15.919 é correta. A alegação da autuada que há erro de capitulação no item 4 de que não houve infringência a dispositivos legais não merece prosperar. A autuação é pela falta de emissão de documento fiscal. A autuada alega que ocorreu mero equívoco no preenchimento do documento fiscal. Todavia, um documento fiscal que não contempla todos os requisitos é inábil, dessa forma não pode ser considerado como documento fiscal hábil. Importa destacar que no documento emitido pelo autuado não há a discriminação de todos os produtos em desacordo com a legislação, o que torna o documento fiscal inábil. Ainda não pode ser acatada a alegação do autuado de que a infração não gerou prejuízo ao erário, pelo já exposto acima do artigo 136 do CTN. A alegação do autuado de que seria necessário realizar o recálculo do débito para incluir as notas fiscais refaturadas e aquelas relativas a complemento de preço também não pode ser acatada. As notas refaturadas não anulam as notas fiscais emitidas de forma indevida, as quais deveriam ter sido canceladas. Não sendo canceladas, é certo que devem ser mantidas na autuação. As notas de complemento de preço acompanham as notas fiscais autuadas. Se essas foram desclassificadas pelo fisco, aquelas também serão, pois acompanham a nota fiscal principal. Quanto à alegação de legalidade do cálculo da multa, eu estou aplicando a súmula 13, né, não acatando a alegação. A alegação de desproporcionalidade e confiscatoriedade das multas também não prospera, pois as multas são calculadas amparada em norma válida, vigente e eficaz, não podem ser afastadas para essa Câmara Julgadora. De modo similar, não deve ser provida a alegação do autuado de que a multa deveria ser aplicada sobre o valor do imposto devido e não da operação do item 4. Isso ocorre porque a multa foi corretamente capitulada no artigo 85, inciso 4, a linha A, que é clara em expressar que a multa equivale a 50% do valor da operação da prestação. Por fim, a autuada alega que o julgamento deveria ser convertido em diligência, mas a diligência é uma faculdade dos órgãos de julgadores e, para mim, eu entendo que não é necessário nenhum esclarecimento de matéria de fato, então não deve ser convertido em diligência. É isso, assim não deve ser provida a alegação da conversão em diligência. Ante o exposto, conheço do recurso de ofício, ele nega o provimento, conheço do recurso ordinário, ele nega o provimento. E aqui eu faço um resumo, item por item, de como se ficou procedente ou improcedente. Presidente, é assim que eu voto, é um voto longo, cheio de detalhezinhos, espero que tenha ficado claro. Eu vou registrar o voto. Doutor Paulo. Sim. Obrigada, doutor Paulo. Então, os debates estão abertos. Presidente, só registrar aqui, dar os cumprimentos ao doutor Paulo pelo muito bem lançado voto. Mostra ali muita objetividade com os pontos ali precisos, esta, aquela outra nota fiscal.
é um raciocínio muito linear, muito de engenheiro, né? Então, é típico voto que fica fácil de reparar aquilo que é e aquilo que não é. Portanto, da leitura, a gente já conhecia o voto anteriormente, mas também com a leitura do voto aqui e com a explanação do Dr. Paulo, eu vou acompanhá-lo integralmente, concordando aqui tanto com a negativa de provimento ao recurso ordinário, quanto o mesmo resultado em relação ao recurso de ofício, com todas as vênias aí da representação fiscal. Eu vou acompanhá-lo integralmente, presidente. Sim, ok. Doutor Zuli, quer falar? Não estamos lhe ouvindo, doutor Zuli. Eu desliguei sem querer. Desculpe. Sim. Eu vou acompanhar o doutor Paulo. Eu só fiquei com uma. Eu não sei se foi impressão, uma dúvida. Estou reabrindo o EPAT aqui que ele caiu. E vendo o recurso ordinário, o contribuinte tinha uma preliminar. Eu não vi essa preliminar enfrentada, não achei. O que o senhor Em falou daquela relação das preliminar? notas fiscais, do Aqui, número quer ver? da chave das notas fiscais, Não, deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui, que eu não conheço. Aqui caiu o meu. Aqui, peraí, está abrindo. Seria o final, né, do número, mas foi comentado Então, no voto, né, Paulo, de que o cerceamento de defesa, né, eu acho que a sim, preliminar foi essa de cerceamento de defesa. cerceamento de o defesa. último dígito aparece meio cortado na impressão, mas se Essa você parte eu me lembro do seu voto que eu estava acompanhando. Deixa eu ver aqui. Acho que depois foi na manifestação, né, ele trouxe, esclareceu. Tá. Deixa eu dar uma Eu olhadinha acho que aqui. isso não seria propriamente cerceamento de defesa, né? Porque também eu não sei se é uma preliminar verdadeira, né? aqui eu vou deixar bem claro, né? Eu acho que o fiscal poderia ter tomado um cuidado maior para deixar, mas não entendo que isso gerou qualquer cerceamento de defesa, porque a informação estava ali, né? Podia Tá. estar de forma mais clara? Podia, mas não acho que seja. Tanto que a autuada conseguiu levantar todas as notas, separar por operações, né? Fazer toda uma análise. Aqui eu vou lhe acompanhar. Eu estava revendo aqui. Eu vou lhe acompanhar. Constou, né, no voto. Eu também vou acompanhar o doutor Paulo, acho que está bem esclarecido, está bem detalhado, né? Cumprimento a advogada também, que fez uma sustentação oral com todos os detalhes também, e tudo foi, constou, né? Foi bem fundamentado o voto, com as exclusões, quer dizer, mantendo as exclusões que foram apontadas e, por isso, negando o provimento ao recurso de ofício, né? Então, as improcedências das acusações foram fundamentadas e também os itens, os aspectos foram mantidos, então o voto está bem esclarecido, bem detalhado, como bem pontuou aí o doutor Argos, né? Os itens todos muito bem colocados pelo doutor Paulo, então eu também vou acompanhar. Entendo que não houve o cerceamento de defesa. Essa foi a preliminar, então também acompanho. Paulo A preliminar politécnico. dele, eu estava Isso vendo. ajuda. Muito A bom. preliminar ele fala, teria ocorrido isso material no demonstrativo 3, isso daí. O doutor Paulo falou, ele falou, não teriam sido juntadas as notas fiscais que comprovam as infrações aprontadas. E depois, ao contrário do afirmado pelo julgador, o prejuízo à defesa seria evidente por falta de exclusivamente imputável ao ofício, comprometendo o exercício do pleno contraditório. Eu só fiquei na dúvida, mas eu acho que eu estava relendo aqui o voto do doutor Paulo, quanto a essa, pois não teriam sido juntadas, mas eu vejo que foi respondido. Obrigado.
Paulo, você registrou aqui? No meu não consta, que também minha tela está dando erro agora, acho que eu vou ter que reiniciar. Está registrado? Não. Então, não. Não está registrado, sim. Tá Para mim aparece registrado. registrado. Para mim também, Tá. não provido, não provido. No meu não aparece, é porque eu acho que ele travou. Eu vou aqui encerrar o debate. Recarrega lá em cima na rodinha, vê o que que dá. Porque ele travou. Não tem a casinha e uma rodinha, lá em cima tem a setinha para a esquerda, a setinha para a direita, uma rodinha, recarrega na rodinha, vê o que que ele Está faz. dando a tela de erro. Que Então. assim, caiu, né? O Então sistema caiu. de Aí vem a vermelha. Eu- Tem que entrar outra vez. Caiu, tem que entrar outra vez. Eu vou tentar entrar sem. Não vai. Eu ia tentar entrar sem desligar tudo, né? Assim, só sair. Aí Mas tem que ele sair realmente lá tá- no começo e começar tudo outra vez. Reiniciar tudo outra vez, porque realmente caiu. Então, eu vou ter que fazer isso. Peço aí desculpas e paciência que eu vou ter que reiniciar, tá bom, gente? Para avisar isso. Então, vou desligar tudo. Já retorno. Sim, mas ela saiu do Teams também. Ela falou que vai reiniciar o computador. Tudo. Ela deve estar reiniciando o computador. Porque nessa casa de erro, quando dá o vermelho, tem que tirar tudo do EPAT. Aí reinicia o EPAT só. Olha, hoje meu Tite foi para o lado esquerdo, ele estava do lado direito, poxa. Que a tarde eu tive um probleminha com a minha nuvem, por isso que eu me enrolei aqui também. Eu fui dar uma olhadinha na minha casa no litoral, fazia mais de 6 meses que eu não ia lá, né? E aí eu me compliquei lá com algumas coisas, levei um material lá, inclusive meu pendrive onde estava coisa, porque eu faço tudo no meu HD e levo para dar uma olhada, né? E aí deixei ele lá. Ele ficou espetado lá no desktop. Eu me atrapalhei para mandar o que eu queria mandar. Mas agora a gente corrige. Mas deixa eu parabenizar, enquanto ela retorna, a ilustre advogada pela sua sustentação oral. Obrigada. E até aproveitar o tempo, para comentar com o doutor Andrei, eu só comentei do que é público, porque muitas vezes a pessoa abre o compartilha a tela, tem algum documento confidencial, alguma coisa. Então, só foi por essa precaução que eu quis alertar. Sim, que às vezes tem alguma informação que, né, e até Sigilosa. mesmo da tela do computador. Mas Então sim, foi não, por os dados aqui seriam todos públicos mesmo. Obrigada. E tem o processo que vai logo entrar em pauta, me deu um trabalho muito grande. Foi até esse que eu levei para o litoral, né, para terminar de fazer. Eu comecei na. Difícil isso. Normalmente eu começo numa manhã e termino na manhã. Eu comecei na quarta, terminei ontem, né? Porque teve 3 pedidos de retificação julgado, 3 especiais, vários ordinários, porque houve anulação. Muito complicado para relatar. Decidi mais ou menos, mas muito. Ficou algumas dúvidas, mas muito complicado para relatar.
ser preciso para ver o que aconteceu efetivamente, né? Extrair efetivamente aquilo que está nos autos. Eu gosto de fazer um bom relato. Eu acho que o bom relato ele já é o primeiro passo para o voto. O Arcos voltou. Foi buscar seu Eu cafezinho. confesso, doutor Zuli, que eu fui pegar um cafezinho. É. Então eu retornei para aguardando aqui o presidente. Acho que está complicado ela voltar. Olha, Nossa, sabe o que voltou para mim? Confirmar a presença. exato. Verificação de quórum. Confirmar. Veio a confirmação agora, veio. Deixa eu ver se. Acho que deve estar voltando. Voltou, presidente. Oi, gente, voltei. Nossa, o sistema aqui, eu entrei até agora pelo outro navegador. Então, já estamos aqui com a votação, né? Já confirmaram o quórum. Então, em votação, o caso da BBTEC. Doutor Zuli, falta só a sua votação. Tô procurando o meu ponteirinho aqui. Sem problemas. Sim, então todos votaram. Então, encerrando a votação, o resultado foi recurso ordinário conhecido e não provido, e o recurso de ofício conhecido também e não provido. Então, foi votação unânime. Esse é o resultado final. Doutora Andréia, agradecemos aí sua participação, sua sustentação oral. Então, encerrando o julgamento desse caso da DBTEC. Joia, obrigada a todos. Bom dia. Bom Tá? dia. Ficamos aí à disposição. Se Obrigada. quiser permanecer, pode permanecer. Eu vou pedir licença para me retirar. Bom dia. Bom dia. Temos mais um processo, né? Um caso aqui na nossa pauta de hoje. É o áudio. Seu volume está muito baixo, doutora. Está muito baixo? Eu não escuto a doutora Maria do Rosário. Não? Ixi, então retornou nessa... Olha, aqui tá ótimo. Eu escuto perfeitamente. Tá Para quase... Eu mim tá um escuto pouco todo mundo, baixo, menos mas dá para ela. entender. Então acho que foi aqui o sistema mesmo. Eu aumentei um pouco. Tá melhor? Agora Tá. melhorou. Tá melhor. Melhorou. Ele estava um pouquinho mais baixo, eu não sei o que houve. Eu entrei agora pelo... quer dizer, aqui no Teams, né? É o áudio, mas eu entrei agora pelo outro... o outro navegador, né? Eu acho que aquele que era o Chrome, ele cai mais fácil, né? Então, agora eu estou no outro navegador, mas aqui o Teams, não, né? O áudio é do Teams. Então, vamos para o caso auto 408857576, é a Fox Comércio de Aparas. O doutor Zuli é o relator. É um pedido de retificação de julgado. Sim. Não temos mais advogados presentes, né? Não temos sustentação oral. Então, eu passo a palavra ao relator, doutor Zuli, para o seu relatório e voto. Mais uma vez, cumprimento a todos, né? E aos colaboradores também. Não temos advogado. Processo de crédito indevido, documento fiscal
problemas na entrega remessa, recebimento de mercadorias acompanhado do documento fiscal. Então, são alguns itens. Eu fiz questão de relatar tudo o que aconteceu no processo, que ele teve vários andamentos, né? E, efetivamente, o que eu pretendo houve encaminhamento para a Procuradoria, enfim, tá? O que eu pretendo é só ler o trecho principal do meu voto, tá? Eu acho que já é o suficiente, eu vou alcançá-lo, tá? Vamos lá. Tinha fechado. E vamos ver terra. Eu pedi nosso sujeito à ostentação oral, mas não tem presente, mas se tivesse, eu sou daquele juiz que acha que a gente pode ouvir a parte, tá? Ai, meus papéis estão voando aqui, não sei o que foi aqui, acho que é meu ar-condicionado. Feito. E vou então, olha, faço destaque naquilo que foram realizados nas diligências, no item 1 e 2. Enfim, eu procurei pedir de retificação geral, a parte interessada em ingressa com o seu pedido de retificação geral, apontando existir erro de fato na lisão em grau de RO, recurso andário conhecido integralmente, parcialmente provido, recurso de ofício conhecido integralmente provido, foram analisados e afastados as preliminares. Mérito, recurso de ofício, tá? Eu falo sobre o que aconteceu, sobre as notas fiscais. Perfeito, tudo aquilo que houve no coisa, eu digo, olha, que interessante notar, a representação fiscal converte em diligência as folhas 1431 e 1432 com o intuito de sanear no tocante à inibição dos débitos inscritos em dívida ativa existentes em nome da empresa Nabaquini Comércio e Indústria, que, já que a acusação é pautada com relação à existência desse estabelecimento, tá? Então, efetivamente, foram adotadas várias medidas no processo, tá? Foi cancelada a CDA, eu levantei todos esses dados para poder, e eu preferi descrever, tá? Aí falo do recurso ordinário em tudo aquilo que aconteceu, tá? E vou dizer que eu chego ao meu voto, tá? Que é o que eu pretendo somente ler, tá digo, bem esclarecido acontecer, no que diz respeito ao conteúdo do processo, tá? Perfeito. Então, pedido de retificação de julgado, né? A autora diz: ocorreu erro de fato, uma vez que as informações prestadas pela Procuradoria fazem menção de que os débitos estão em fase de extinção, não encontrando não acostando aos autos qualquer documento que comprove a efetiva extinção. A suposta extinção se deu apenas em 2020, 5 anos após a declaração de nulidade da empresa Nabanic, o que demonstra que, quando da lavratura, a intimação da recorrente do presente auto de infração merecia a cobrança em duplicidade. Da mesma forma, não via a recorrente outra forma senão a interposição do presente pedido de revogação dos autos para que sejam saneados os erros de fato, né, fundamentos jurídicos, né? Conforme a decisão recorrida, não foi acolhido o argumento da recorrente quanto à extinção do crédito tributário pela ocorrência de cobrança em duplicidade, utilizando como premissa o fato de que as CDAs que haviam sido inscritas em nome da empresa Nabanic já se encontravam extintas conforme trechos abaixo que destaca, e eu falo as folhas. Note-se, portanto, que a existência das CDAs e execuções fiscais em nome dessa empresa é de extrema relevância para a presente demanda, pois foi o ponto central para o cancelamento da infração pela Delegacia de Julgamento, o qual, por sua vez, também foi utilizado, diga-se de forma equivocada, por esta Câmara para dar provimento ao recurso de ofício da recorrida, né?
O equívoco da decisão se dá pelo erro de fato ao considerar que as CDAs se encontravam extintas quando, após a realização da diligência da própria Procuradoria, ela se limitou a aduzir que as execuções estavam em fase de extinção, não necessariamente extinta, não afirma isso. Para que não paire dúvidas, cumpre novamente a recorrente colecionar trecho da manifestação da legislação da Procuradoria sobre os 1497.500, realizada em 2021, e ela diz, olha, Fritz, no item 27, que está em fase de extinção é totalmente distinto do estar em de fato extinta. E de modo a não pairar dúvidas, a título de amostragem, a recorrente acosta de tabela abaixo em que demonstra que alguma das execuções fiscais, quando da lavratura da outra infração apresentada de defesa juntada da diligência, não se encontravam extintas: CDA, execução fiscal, ajuizamento, pedido, extinção, sentença, status, execução, e aí ele coloca as execuções. Tal fato demonstra que o Estado de São Paulo permaneceu exigindo o ICMS do período autuado em evidente cobrança de duplicidade, pois, ao mesmo tempo que exige o ICMS da operação de saída, pretende glosar o crédito da entrada. Desta forma, resta demonstrado que a decisão recorrida parte de erro ao fundamentar a manutenção do auto de infração pelo cancelamento das CDAs, pois, conforme informação da própria Procuradoria, os débitos se encontram em fase de extinção. Do erro, de fato, pela suposta extinção ter ocorrido apenas em 2020, não sem razão do cancelamento das inscrições estaduais, que demonstra a cobrança de duplicidade do lançamento do crédito tributário. Então, veja a relação temporal que é feita pela parte, né? Mas não é só em relação à execução supostamente extinta, menciona a Procuradoria que a extensão teria sido dada em razão da declaração de idoneidade da empresa na BANIC, conforme destaca abaixo. Contudo, o que gerou... Deixa de transcrever. Desculpe-me. Olha, meu dedo. Eu estou apanhando muito com isso. Meu dedo ainda não vai direitinho onde eu quero que ele vá. Contudo, o que gerou a extinção não foi o cancelamento em si da inscrição estadual, mas sim o pedido da própria representação fiscal em 26/6/20, conforme se verifica sobre os 1431. Portanto, mesmo que em 15 teria sido publicada a idoneidade da empresa na BACINE, apenas em 20, resultado da decisão à primeira instância deste auto de infração, que foi determinada a inibição dos débitos inscritos em dívida ativa, gerando a extinção das execuções fiscais, o que na prática significa admitir a cobrança em duplicidade, corroborado assim com a decisão de primeira instância. Com efeito, quando da lavratura do auto de infração e, consequentemente, a intimação da autora para a apresentação da defesa, subsistia a cobrança em duplicidade. Note-se que esta questão temporal é de extrema relevância e não foi objeto de apreciação da Câmara Julgadora, o que demonstra o erro, de fato, para a apreciação do tema. Vale mencionar ainda que a decisão recorrida, por meio do seu recurso de ofício, se pautou de forma inequívoca em duas diligências das operações objeto da autuação da empresa na BACINE, eram objeto de exigência fiscal por parte da PGE, evidenciando dupla exigência fiscal devido à glosa do ICMS destacada na nota fiscal e à cobrança do mesmo ICMS da empresa na BACINE. Embora a decisão tenha se limitado às competências em que a Procuradoria da Fazenda exige o ICMS da empresa na BACINE, é fato que o lançamento do ICMS pela empresa na BACINE e a respectiva cobrança evidenciam a regularidade das operações objeto da auto de infração e, consequentemente, a nulidade da exigência fiscal. Conforme conclui o julgador, de acordo com o contexto fático, e diga-se após duas diligências, foi constatado que o ICMS devido no pedido objeto da parte das notas fiscais emitidas é objeto de cobrança por parte da Fazenda Estadual. Trata-se de fato incontroverso nos autos, na medida em que os débitos apurados nas GIAs
enviadas pela empresa na BAQUIN estão devidamente inscritos em derivativa, conforme se pode depender da seguinte conclusão. Deixa eu pôr um ponto aqui. Observe que a diligência anterior foi assertiva ao afirmar que o débito está devidamente inscrito na derivativa, de modo que tal solicitação de inibição de cobrança da derivativa não tem o condão de invalidade fiscal, dado que se trata de nulidade absoluta do ato de constituição do crédito tributário. Com efeito, ainda que extinta a execução fiscal, não se pode ignorar que, quando da lavratura das infrações, consequentemente, no lançamento do crédito havia uma cobrança de duplicidade, o que demonstra que a nulidade da autuação, fato este que não foi observado pela decisão recorrida, é a razão pela qual, então, merece a retificação. O contribuinte vem e ele diz, olha, por todo exposto, resta demonstrado os erros de fato da adesão recorrida, motivo pelo qual requer a recorrente o conhecimento do presente recurso e no seu mérito, que seria o pedido de retificação de julgado, né? Aquele que ele falou. Seja dado o provimento para reconhecer o ocorrência de erro, de fato, reformar a adesão recorrida para que seja cancelado o auto de infração diante da ausência de extinção das execuções fiscais, cuja informação da Procuradoria é de que se encontram em fase de extinção, bem como que a suposta extinção teria se dado apenas em 2020, dada que até o presente auto de infração já havia sido lavrado e ainda pelo fato que as supostas extinções. Na sequência, ainda consta a interposição de recurso especial por parte da interessada, Florestais. A digna representação fiscal manifestou-se para dizer: trata-se de recurso ordinário e ofício não providos pela Quarta Câmara, ementa do ilustre juiz relator Rafael Zuri Neto, né? ICMS, tal, coloquei a minha ementa na época, né? Não configurada a boa-fé. Afasta a exigência relativa ao imposto dos meses de fevereiro, abril, maio, agosto, setembro e dezembro, item 1, e julho, item 2, tendo em vista que a empresa declarada idônea entregou os dias, constatado no campo 51, valores equivalentes ou superiores aos exigidos nesses meses, juros corretamente calculados, indefinido o pedido de multa, autuação particularmente procedente de crédito reduzido. Na parte dispositiva do acordo, restou assemelhada matéria, objeto da redução, tendo que o objeto da readequação dos juros demora a 9 súmula 10 invérbios, e eu transcrevo ela, e a conclusão foi, então, recurso de ofício a ele do provimento para restabelecer a acusação fiscal, recurso ordinário a ele do parcial provimento para, em razão dos pedidos a que se refere a acusação, reconhecer a aplicação da súmula 10. Assim é que, realizada a análise a qual alude o artigo 55 do inciso 1º do decreto, manifestando-se pela inviabilidade nesse momento da presença de qualquer medida impugnativa presente na legislação, rege o processo tributário paulista por versar de redução de crédito a mera adequação dos juros, tá? Mas aqui é semântica da taxa Selic. Então, o pedido de retificação dos autos foram a mim distribuído para a sua análise, passo e exame, concluo. Tá? Voto. Conheço do pedido de retificação geral em razão dos fatos expostos. Não observo preliminares. A autora basicamente argui que a decisão incorreu em erro. Informações, aliás, prestadas pela Procuradoria, fazem menção de que os débitos estão em fase de extinção, não acostando aos autos qualquer documento que comprove a efetiva extinção. A suposta extinção se deu apenas em 2020, 5 anos após a declaração da inulidade. Desta forma, não vi a recorrente atuada, né? Outra forma, senão a de imposição do pedido de retificação de julgado. Assim é que, no andamento do processo, os autos foram distribuídos à ilustre doutora Maureen Gomes Bragança, a qual proferiu a seguinte decisão: crédito indevido, a escrituração de documentos fiscais que não atendem às condições dos itens 3 e 4, artigo 36, suposto emitente na Baquini comercial recicláveis,
recebimento de mercadorias declaradas inválidas e ICMS solidário da conversão de julgamento em diligência. Ante a diligência, tá? A diligência foi realizada às suas 1.297 e determinou que, por outro lado, em sua defesa, o autor alegou que a existência de débitos ativos em nome da máquina no período tais e tais, né? Prossegue para ressaltar que, mesmo que essa, eu estou pulando um pouquinho para não ser cantativa, cobrança restaria infrutíferas tal fato que não demonstrará que não ocorreu fato geral do ICMS, bem como ressalta-se que obtém informações junto à Procuradoria Oficial da Procuradoria Geral, não sendo possível verificar se a Anabaquina efetuou recolhimentos em relação a esse ICMS. Vale destacar também que a defendente anexou às folhas tais, né, dos autos citadas consultas realizadas à Procuradoria. Assim, para que não ocorra recebimento em duplicidade do imposto, retorna presentes autos ao agente fiscal de rendas autantes para que este manifeste em relação a esse fato, sendo que, se possível, demonstre que as notas fiscais objeto do item 1 não fazem parte dos valores declarados pela Anabaquine em suas guias de informação em razão da apuração do ICMS. Em resposta, o ICMS, o fiscal, né, o AFR, se pronunciou assim: assim, após análise de todo o conjunto provatório, considerando que, apesar das autuações estarem embasadas em documentos inidôneos, o imposto não pode ser exigido em duplicidades, foram elaboradas diligências de folhas 1.298, para que ficasse demonstrado nos autos que o imposto exigido no AEM não fazem parte dos valores destacados em suas guias, ou então fosse comprovado que os valores descritos na dívida ativa tenham sido inibidos em razão da apuração da inexistência da Anabaquine e, consequentemente, a idoneidade dos documentos fiscais. Logo, considerando as informações produzidas pelo agente fiscal de renda autuante, bem como os documentos que anexou às folhas tais, não há de se manter as exigências relativas aos referidos meses de fevereiro, abril, maio, agosto e setembro de 2012, tendo em vista os valores declarados nos campos 51 da guia, são equivalentes ou superiores aos destacados no AEM. Desta forma, não deve prevalecer a cobrança do imposto relativo ao item 2.2 da inicial, haja vista que, apesar do contribuinte não ter se acreditado no imposto destinado à nota fiscal, está o imposto consta da guia da Anabaquine, como pode ser visto nas folhas tais e tais. E segue ele trazendo informação, eu não vou cansá-los com isso, tá? Mas, olha, em razão dessas informações, o processo seguiu novamente em diligência, né? E nessa diligência, a Procuradoria, para que ela trouxesse aos autos o andamento dos processos ajuizados e as respectivas informações, tá? Na sequência, então, vieram aos autos, a Procuradoria informou, manifestou-se as folhas 1.500, tá? Não vou ler, porque eu acho que o auditor fiscal se manifestou, a representação fiscal, isso vale a pena ler, conforme esclarecida pela PGE, as CDAs citadas em saldos é objeto de diligência que foram cobradas no montante diretamente da empresa Anabaquine e foram canceladas, bem como extintas respectivas ações de execução fiscal. Então, para mim, depois de toda essa confusão, por isso que eu quis transcrever e ler, né, acabou, então, sendo informado no processo, que foram canceladas, também como extintas as respectivas ações de fiscal. Tal fato decorre do próprio cancelamento das instituições estaduais daquela empresa, o qual foi declarada inidônea desde sua abertura pela apuração comprovada na existência do estabelecimento. Destaca que em questão ganhou relevância nos autos, considerando que a adesão proferida pela DTJ apenas manteve o crédito tributário hora discutido, parcialmente excluindo montantes que teriam sido objeto da declaração de GIAs pela Anabaquine, que já seriam objeto daquelas cobranças de CDA, a fim de que se fosse evitar suposta exigência em duplicidade. Eu transcrevo a decisão de primeira instância, não vou ler. Essa foi a razão da existência da diligência para a juntada das GIAs apresentadas pela Anabaquine, inclusive a presente diligência que assim determinou que para a competência de janeiro de 2011 e também diligência que buscaram que haveria evidências entre os valores das notas fiscais e aqueles cobrados
nas CDAs. Todavia, como demonstrado pela PGE, não subsistem, no presente momento, cobranças ativas, CDAs, execuções fiscais, em face da Lambaqui, tendo sido essas canceladas, distinto que faz cair por terra a referida discussão desses autos. Nem esclarece o AFR, na medida em que não subsiste cobranças ativas em face da Lambaqui, não há do que se falar em qualquer cobrança de duplicidade, devendo ser mantida a integridade dos valores lançados e cobrados por meio do lançamento. Veja, eu entendo o seguinte, não tem como, pode até ser que existisse no momento da constituição do crédito tributário, as duas coisas, as CDAs, a cobrança, tudo, e a exigência aqui, mas espera um pouquinho, ela caiu por terra, por quê? Porque foi considerado pela Procuradoria efetivamente que não há mais essa execução fiscal e as CDAs, tá? Também resta prejudicada a necessidade de juntada adicional das GIAs entregues pela Lambaqui ou qualquer análise de equivalência de valores por elas declarados, à medida em que apenas cobranças contra elas inteiradas diretamente já não mais subsiste, afastada a hipótese de cobrança em duplicidade. Assim conclui a representação fiscal em seu manifestário de forma correta que não existindo e o Zuli esqueceu de colocar o tio e o A, que é o dedinho dele que está ruim ainda. Somos para manutenção integral do AIN tratado como provimento do recurso de ofício, não provimento do recurso ordinário interposto em multa. Tá? E aí, o que aconteceu? Recurso de ofício, a ele do provimento, recurso ordinário, parcial provimento. Tá, os fundamentos jurídicos. E aí, então, eu vou, depois de toda essa discussão, porque eu faço mais a referência a tudo aquilo que aconteceu e que não existe, ao pedido de identificação de julgado, cabe. Tá, no seu pedido de identificação de julgado, eu já transcrevi isso daqui e li, fiz outra vez, né? E digo, olha, do conhecimento, tá? Eu acho que depois de tudo isso, cristalina a necessidade de se conhecer e eventual erro de fato, tá? E minha conclusão, depois de tudo isso, tá? Eu falo no número das notas, nas CDAs, tá? E ainda eu prossegue o período judicial julgado e concluo. Deixa eu vir aqui. Desculpe pelo cansativo, mas eu quis deixar bem claro. Feita a referida análise, conheço do pedido de judicial a ele, nego o provimento. Dúvidas? Então, eu estou conhecendo, porque eu tinha que conhecer, não tinha jeito. Tá? Não tinha outra maneira, porque com tantas dúvidas, com tantas colocações de um e de outro, da Procuradoria, e que eu tinha que conhecer. Mas, efetivamente, a questão gira em torno da cobrança em duplicidade. Está ocorrendo? Ao meu ver, não está ocorrendo, porque restou claro pela informação da Procuradoria, e a representação fiscal manifestou-se também em razão dessa informação, de que esse débito foi, na verdade, as execuções fiscais são distintas e as CDAs também foram distintas. Então, conheço do pedido de retificação de ato, sendo que a ele nego provimento. É assim que eu voto, desculpe-me pelo alongado do voto, mas eu vi a necessidade de transcrever todo o seu conteúdo para que não restasse em dúvida. É assim que eu voto, nobres pares. E eu vou ter que trocar porque eu corrigi duas coisinhas. Obrigada, Zuli. É bem complexo e confuso. É complexo, né? Porque teve É tantos confusa ires essa e questão virem. da- Deu um trabalho, porque eu tive que efetivamente ver a ponto o que estava acontecendo. Quer dizer, estava em fase de extinção, aí depois foi constatado que extinguiu, né? Isso, estava em fase de extinção. Verdade. A autuada era inidônea, foi declarada inidônea, né? Mas já tinha sido dada a entrada na ação de execução fiscal, e aí tudo aconteceu, o contribuinte entendeu. A verdade, ele parte, só deixa eu editar o voto aqui. Ele parte da seguinte premissa: olha, no momento da Constituição do crédito tributário, existe duplicidade. Só que ao longo do tempo, essa questão, essa duplicidade, ela foi desfeita. Não? Olha, ó,
aquele valor não está sendo mais cobrado. Se não está sendo mais cobrado, efetivamente eu não posso falar na existência de publicidade. Tá? Nobres pares, deixa eu ver se eu preciso trocar em mente, então eu acho que eu vou trocar. Já que não conheço, trocar tudo, assim, não resta Aqui, dúvida. assim, eu só teria, assim, uma dúvida, não sei se é possível, nessa conclusão, né, da manifestação da Procuradoria, quer dizer, o julgador se referiu à manifestação da Procuradoria, né, e da Sim. representação fiscal. Você tem especificamente, se a gente colocasse as folhas, porque aqui eu estou vendo um trecho, sem Eu busquei você colocar se quase fosse todas as possível. folhas. Né? Se, Acho que tem quase se todas. fosse possível, Não né, há. talvez tem outros pontos, mas seria assim na conclusão, mas é só uma observação, né? Se está constatado pela Procuradoria, né? Eu coloquei as folhas, eu Colocou, coloquei. tá. Teve a parte da representação fiscal, né? Que diz assim, 20 do Então, 26 está me do abrindo uma 3, coisa interessante aqui, peraí. folhas Aqui não abriu 1431, nada. 432, Aqui seriam está. essas? Registrado. Eu procurei colocar, deixa eu ver, está aberto aqui meu voto, né? As folhas, eu até posso fazer uma meio assim, não sei se eu vou conseguir, cadê aqui o editar, localizar folhas. Folhas. Tá, tem um monte aqui de folhas, eu vou tentar ver. Tem um termo de ratificação, tem a manifestação aqui, deixa eu ver, aqui. Bom, e que é interessante o seguinte, as folhas, da primeira instância. Olha, as folhas da primeira instância está aqui, 1349. Eu gosto de destacar as folhas. Tem aqui Aí o vem o recurso. 497. É que o meu sistema, novamente, ele está dando a tela de... Não assim, por enquanto, acho que dá para votar, mas para abrir o processo, acesso ao processo. Aí está dando a tela... Eu coloquei todas as folhas, assim, eu amarela. estou vendo aqui. Eu gosto de colocar até para indicar, tá? Transcrição, parecer da representação fiscal, as guias, as folhas 1323 seguintes, tá? Informação da Procuradoria também, da representação. Eu lancei aqui todas as folhas, está fácil de quem quiser, tá? Olha, está imposto contas das guias da Anabaquina, as folhas 1333, 1334, tá? Da diligência também, a Procuradoria. Tá, eu lancei, eu estou vendo no meu voto todas as folhas, inclusive transcrevi, não cheguei a ler, trechos da informação da própria Procuradoria, tá? Por exemplo, aqui, olha, a informação da Procuradoria, as folhas 1.500, esclarecendo, conforme extrato do sistema administrativo, que hora, anexos, referidas cidades foram canceladas no bojo do processo administrativo número tal, constando a seguinte justificativa. A inscrição está assim, ela se manifesta das inscrições, está nas folhas 1.500, tá bom? Se for suficiente. Vista para a representação fiscal? Estamos sem áudio. Falando Presidente. sem áudio. Isso. Eu estava falando sem áudio. É que o sistema novamente caiu, está dando aquela Sim. tela de erro EPAT. O EPAT ele está caindo, deu novamente a tela de erro. Eu vou ter que reiniciar, porque ele não está voltando. Tá. A minha não caiu, ainda bem. Não, eu não sei por quê. Pode ter sido, não pode é ser sua internet. Mas aqui está funcionando, né? Ou só o EPAT. Eu já retorno. Tá. Eu confesso, doutor Zulli, que eu não entendi, eu confesso que eu não entendi o pedido de retificação de julgado. Realmente, na verdade, o pedido de eu retificação... honestamente não vejo objeto ali, e talvez o que pretendesse o contribuinte talvez fosse um sobrestamento do feito até
ulterior decisão ali de, olha, cancelou, não cancelou, resolveu ou não, tal. Não Só o que pedido de retificação de julgado. Eu não... não tem sentido, porque ele entende, na verdade, ele está voltando ao passado, no sentido do momento em que foi constituído o crédito tributário, Sim, 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 2015, sim. 2020, depois, Sim. tá? Haveria essa suposta duplicidade, porque houve a exigência do crédito indevido, e o que aconteceu aqui no Gramática? Houve a exigência do crédito indevido, mas, do outro lado, a Procuradoria estava por conta das guias emitidas, estava executando a Nabaquine lá, né? Então, ele vem nesse sentido, tá? E aí o julgador fez referência a isso. E aí ele diz que também na nossa decisão, tá? Que eu fui o relator na época, haveria esse erro, mas não é, isso ficou esclarecido, tá? Não tem essa duplicidade. Mas ele Eu insiste, não... na verdade, ele faz uma insistência dentro desse conceito da duplicidade inicial. Confuso para mim. Mas Eu achei eu confuso concordo porque... consigo. Não? Eu achei É, confuso porque o próprio discurso apresentado vai na seguinte tese: olha, as execuções de lá foram canceladas ou estavam em cancelamento. estavam. A Então, afirmação é dele é essa a sempre discussão. estavam. Estar em cancelamento ou serem canceladas chancela a inexistência de duplicidade. É, Se não está mais cobrado lá, pode ser cobrado aqui. pode ser Depois cobrado vai aqui. se ver se é devida a cobrança É. ou não. Então, me parece absolutamente contraditório o discurso ou as teses fixadas ali, razão pela qual já adianto que eu vou acompanhá-lo, mas ali com alguma inquietação, porque, eventualmente, pessoalmente, talvez, eu entendesse caso até de não conhecimento do pedido de retificação de julgado, porque eu realmente não consigo enxergar a existência de erro material, mas de toda sorte, vou acompanhá-lo, Eu é uma até saída concordo possível consigo, também. mas eu parto do princípio que, principalmente no pedido de retificação de julgado, por vezes, para se inteirar daquilo que está sendo discutido, né, se Pode ser. aprofundar, há necessidade desse conhecimento. Não, Muitas vezes eu acho também que não concordo, mas é uma solução absolutamente válida. Talvez o outro entendimento, seu entendimento seja um pouco mais flexível do que o meu nesse sentido, mas sendo conhecido por certo que deve ser negado provimento, porque sim, de verdade me causou não alguma ocorreu inquietação erro de aqui. fato. Eu não entendi, não consegui encontrar materialidade na pretensão do contribuinte. Mas toda sorte, já anuncio aqui, vou acompanhá-lo. Eu vou dizer maliciosamente, eu acho que o PRJ foi protelatório. É, tudo- é, é, é uma possibilidade também. Eu prefiro não afirmar isso, mas de toda sorte, Mas para mim, é um meio inadequação da via eleita. hum, Seria. Não cabe, simplesmente não cabe. Discuta isso em sede de especial, dizer, inclusive, pedindo, olha, verifica se é isso sobre esta ou não sobre esta, olha, cancelou definitivamente, portanto, os reflexos seriam esses ou aqueles, mas em sede de retificação, talvez eu esteja mas também no muito especial, que amargo paradigma ou ele mal-humorado. teria para Sei. discutir isso? O que Eu ele não acho que teria de seria paradigma? a via adequada, não. Mas, de toda forma, vou acompanhá-lo aqui quanto ao não provimento. A minha primeira, enquanto a doutora não retorna, a minha primeira palavra foi não conheço. Mas aí depois eu resolvi conhecer para poder analisar tudo isso e poder explicar bem aquilo que aconteceu no processo. Ainda mais pelo número de diligências que houve, a RF manifestou, a Procuradoria se manifestou, a parte manifestou, enfim. Nós escutamos a doutora Luciana. Doutora Luciana? Hum. Ela está distraída. Admitir, vamos ver quem que ele está. Maria do Rosário. Está retornando.
Oi, gente, eu retornei, só não está voltando Tô aqui. bem. Não sei porque estou clicando aqui na câmera, está sem câmera, é melhor deixar assim. Deixa assim. Tá? Eu Estou acho vendo você, doutora Maria do Rosário. Tá vendo? Sim, sim, Estou sim. vendo. E quero lhe ver no dia 25 do 3, Agora hein? voltou. Então, Quero tá lhe ver bom, no dia gente. 20 do 3, dia 25 do Vamos 3, nosso correr encontro aqui, que parece marcado. que hoje está complicado. Então, doutor Zuli registrou, né, conhecido, não provido, com aquela observação. Alguém quer fazer alguma colocação? Eu achei realmente confuso, mas esclarecendo as folhas que a Procuradoria se manifestou, né? Então, eu não consegui aqui naquela hora abrir o processo para ver exatamente essas folhas, acho que em 497 que eu tinha anotado, mas se está registrado isso, doutor Zúlia, não sei se alguém quer se manifestar. Presidente, ali enquanto aguardávamos, eu só me manifestei no sentido de que, na minha perspectiva, não caberia sequer conhecimento ao PRJ, mas de toda sorte entendeu o doutor Zuli por conhecê-lo e negar provimento. Por essa razão, e pelos motivos ali, eu vou acompanhá-lo, porque para mim é descabido, é bem confuso e descabido. Não é, como eu disse aqui, seria a inadequação da via eleita. Sequer deveria ser conhecido. Mas, sensibilizado aqui pelos argumentos do doutor Zuli, conhecendo do PRJ, até em prestígio ao trabalho do advogado, é de negar provimento. Portanto, eu vou acompanhá-lo. Ok, então podemos encerrar os debates. Só Então, para deixar claro, a doutora Maria do Rosário, tem um parágrafo que eu coloco, olha, para que não pare dúvidas, cumpre novamente a recorrente colecionar trecho da manifestação da diligência da Procuradoria 2.497, em 1.500, realizada em 24/6, hora de 21, nós estamos falando coisa de 12, né? Aí tem 26, frise que está em fase de extinção, é totalmente extinto, está de fato extinta. Tá? E aí ela fala das CDAs. Então, em todos esses momentos, eu coloquei as datas e, efetivamente, as folhas. Tá? ok, obrigada, Zulia. Eu tinha anotado essas folhas, 1497, 1500, quando eu tentei até olhar, mas aí o sistema já tinha parado. Então, podemos encerrar os debates. Eu estou aqui meio correndo para não Bom, cair. vou fechar meu voto. Para não cair novamente, porque eu não sei se é o EPAT, se é a minha internet. Doutor Paulo quer se manifestar? Falta a sua confirmação do quórum. Desculpa. Eu já encerrei os debates, eu estava solicitando a confirmação do quórum para a gente, né, concluir antes que caia novamente. Iniciar. Mas eu vou acompanhar o relator, tendo que não houve esse erro de fato. Ok, então iniciando a votação. Então, encerrando a votação. Então, todos acompanharam o relator, foi unânime no caso do pedido de retificação de julgado da Fox Comércio de Aparas Limitada. Eu aqui estou correndo para encerrar antes que esse sistema... Antes que caia. Antes que caia, eu Antes não que sei caia. se é a internet, se é o EPAT que está caindo, você tem que voltar sempre. É um atraso. Então, encerrando o julgamento da nossa pauta de hoje, né? Já que tudo cumprido, encerrado, missão cumprida hoje, apesar da pauta curta, né? Não foi tão curta a sessão. Então, 10h28. Oswaldo, podemos encerrar a gravação, né? Para finalizarmos aqui.